Desde 1998, a prova de redação no Enem, ela exige do candidato a elaboração de um texto dissertativo argumentativo. E hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre esses fundamentos. A gente vai identificar aqui, inclusive a partir do edital, das informações que já foram divulgadas sobre esse assunto, quais são aí os principais critérios que são utilizados para avaliar a produção textual. O exame de redação, além de ser um exame que tem critérios objetivos em termos de avaliação, é um exame que também serve para mensurar como anda, o desenvolvimento das políticas educacionais no Brasil. Os textos do Enem, eles são avaliados baseados em 5 grandes competências. E é em cima dessas competências que a gente vai conversar hoje. A primeira competência é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, essa competência, ela vai avaliar o uso da gramática, e essa palavra, ela pode parecer um pouco difícil, mas pode ficar tranquilo que ela não é um bicho de 7 cabeças. Se você não escrever da mesma forma como você escreve no Whats, é muito provável que você já vai garantir aí pelo menos 120 pontos. Então, o primeiro passo é você deixar as informalidades e depois revisar pontuação, crase, concordância, e você vai dar conta aí de alcançar os 80 pontos que faltam para a nota máxima dessa competência. Óbvio que os corretores, eles têm a particularidade na hora de atribuir nota. No entanto, essa grade de correção, ela serve exatamente para que as provas elas obtenham aí uma padronização em termos de correção. Então agora a gente vai falar sobre a competência número 2. A competência número 2, ela diz que você deve compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, aqui é avaliado o tipo textual, a abordagem do tema e o uso dos dados. Os teus argumentos, eles têm a finalidade do convencimento. Quando você quer convencer alguém, você deve utilizar justificativas, você deve utilizar ou selecionar as melhores ideias, as melhores estratégias para poder convencer alguém que a tua opinião sobre um determinado tema é a melhor opinião possível. Se a proposta, por exemplo, falar sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, como foi o Enem de 2018, não adianta você debater apenas a internet ou a manipulação dos usuários. É preciso que todo o texto ele fale sobre como o controle do que as pessoas fazem na internet leva à sua manipulação. E um aspecto importante sobre a delimitação do tema é que existem determinados temas que eles são muito abrangentes. Existem determinados assuntos que eles acabam sendo assuntos que não possuem uma delimitação muito clara. Por exemplo, quando nós falamos de violência. Violência possui múltiplas formas de manifestação. Quando nós tratamos da temática da intolerância, do racismo, esse tema ele possui múltiplas formas de abordagem textual. Então, eu quero estabelecer com você aqui uma definição muito clara do que você deve fazer ao abordar o teu texto. Vamos imaginar que o nosso tema é caminhos para combater o racismo no Brasil. Se nós vamos fazer uma delimitação, o próprio Enem já estabelece que você discuta sobre questões de caráter social e implicações que ocorrem aqui no Brasil. Nós temos 2 formas de apreciar esse tema. A primeira forma é você fazer uma abordagem inadequada, do tipo combate ao preconceito e ao racismo no mundo, ou dizer eventualmente não existe racismo. Isso é uma abordagem inadequada sobre o tema proposto, que é caminhos para combater o racismo no Brasil. Uma das estratégias para que você contemple o assunto que foi solicitado é você pensar, por exemplo, dentro desse tema, olha, formas de acabar com o preconceito racial. Você delimita o tema, estabelece um direcionamento para aquilo que você vai debater, e isso obviamente vai influenciar
na qualidade dos teus argumentos. Agora já falando sobre a competência número 3. A competência número 3, ela estabelece que você deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nessa competência, o foco é a organização do texto. E o que isso quer dizer? Que a redação ela precisa ter início, meio e fim e que o senso comum ele deve ficar longe dela. É importante que você evite utilizar aquelas frases prontas, os ditados populares, frases como água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Essas expressões, elas acabam por depreciar a qualidade do teu texto. Competência número 4 diz ou estabelece que você deve demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A palavra-chave dessa competência se chama coesão, ou seja, a ligação das ideias. Então, se a gente for pensar numa estrutura de um tecido, vamos pensar numa blusa. Se não houver uma costura para ligar as mangas à parte do peito, a blusa não sai. Essa mesma lógica funciona na redação. Se as frases elas não forem conectadas, o texto não vai funcionar. E para finalizar, a competência número 5 estabelece que você deve elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então, olha, depois de você ter defendido o seu ponto de vista, usando dados e argumentos, é preciso solucionar os problemas que foram debatidos. E como você deve fazer isso? Você deve criar uma proposta de intervenção que possa ser realizada na prática. Nas aulas que nós trataremos sobre como compor o parágrafo de conclusão, nós vamos aprender que a tua proposta de intervenção deve apresentar quem deve fazer o que, como e para quê. Então, você deve estabelecer com clareza quais são os agentes sociais para resolver ou apontar caminhos para a solução do problema que foi posto em debate, como que ele vai desenvolver isso, quais são as ações que devem ser realizadas para solucionar o problema, o modo de realização, quais são os efeitos que essas ações elas vão promover numa realidade sensível, numa realidade que possa ser perceptível. E o detalhamento, ou seja, pelo menos um aprofundamento de um trecho dessa sua proposta de intervenção. Esses são os requisitos principais que são avaliados nas competências do Enem. Nós falamos agora sobre as 5 competências, ou seja, o modo pelo qual o examinador vai avaliar o teu texto. E é importante que agora a gente entenda quais são os critérios de correção que a banca utiliza para avaliar o teu texto. O procedimento de correção do Enem, ele é estabelecido da seguinte forma. Os textos, eles são corrigidos por 2 professores de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Eles fazem todo esse processo de correção digitalmente. Comentei aqui com vocês que essas provas, elas são distribuídas para vários professores em várias regiões do país. Então, como é que são avaliados aí os aspectos das competências que a gente acabou de estudar? A nota final do teu texto será a média aritmética das 2 notas desses 2 professores. E se houver uma discrepância entre as notas, a redação ela vai ser encaminhada para um terceiro avaliador. A nota final do teu texto será a média aritmética dessas 2 notas que mais se aproximarem. E se mesmo assim continuar a discrepância entre as notas, a redação ela vai ser encaminhada para uma banca presencial que é composta por 3 professores mais experientes que vai atribuir nota final ao participante. Eu quero destacar que nessas notas que são atribuídas pelos corretores, existe uma estrutura padrão de composição.
Existem elementos específicos que cada parágrafo deve apresentar. E nós, a partir de agora, nós vamos tratar sobre como atender os requisitos de cada um dos parágrafos. Além, obviamente, de falar das técnicas, é importante que você entenda quais são as exigências em termos de conteúdo de cada um dos parágrafos. Para introduzir esse conteúdo, eu já quero começar tratando com vocês de um tema muito importante, que é o julgamento crítico. Então nós vamos falar aqui, dentro do julgamento crítico, de 3 conceitos importantes que vão direcionar toda a nossa etapa de produção argumentativa, toda a etapa de produção dos nossos parágrafos. A primeira forma de nós emitirmos um juízo de valor, uma opinião sobre qualquer assunto, é nós fazermos aquilo que se chama de opinião primária. Então, o que é uma opinião primária? Por exemplo, se alguém pergunta para uma determinada pessoa, o que é política? A pessoa, muitas vezes, emite uma opinião do tipo, vixe, política, tô fora. Esse é um tipo de apreciação que é muitas vezes assemelhada a uma linguagem sem demonstração de competência de análise. Nesse sentido, esse é um tipo de análise que nós não queremos. Sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, existem modos diferentes de apreciar. E um segundo modo de fazer uma apreciação é a chamada apreciação estereotipada. O que é essa apreciação estereotipada e por que os corretores avaliam de forma muito criteriosa esse tipo de apreciação? Pois ela, apesar de ter uma aparência de profundidade, ela ainda perde em termos de qualidade por fazer generalizações. Então vamos lá para o mesmo exemplo sobre política. Então, eu pergunto, o que você entende sobre política? A pessoa começa a desenvolver a argumentação dela, mas ela argumenta da seguinte forma: a política no Brasil, ela é caracterizada pela corrupção e todos os políticos são corruptos. Essa afirmação que generaliza é uma apreciação estereotipada. Ela não deve fazer parte da nossa estrutura argumentativa. Observe que, apesar de não ter aí grandes problemas estruturais, a frase construída, com esse pronome coletivo todos, indica uma generalização. E a gente sabe que as generalizações elas acabam comprometendo a qualidade da nossa argumentação, a validade do nosso argumento. Agora nós vamos para o aspecto mais importante, que é o julgamento crítico. O que é o julgamento crítico na nossa argumentação? Um terceiro modo de você realizar uma apreciação e muito mais valorizado pelos corretores é o que nós chamamos de julgamento crítico. Esse julgamento crítico, ele manifesta-se por meio de uma linguagem mais elaborada que põe à mostra vários ângulos do objeto analisado e articula essas várias perspectivas de um modo coerente. Quero fazer aqui uma leitura de um parágrafo argumentativo sobre o assunto política. Veja bem, nós analisamos até agora 2 formas de apreciação de um argumento, de um determinado assunto, de uma determinada tese. Vimos a apreciação primária, que é aquela apreciação desprovida de qualidade argumentativa. Vimos uma apreciação estereotipada, que é aquela que faz generalizações. E agora nós partiremos para onde nós queremos chegar. Um tipo de apreciação que possui uma qualidade argumentativa melhor. Essa apreciação é o que nós podemos chamar de julgamento crítico. Então vamos pegar aqui um exemplo de um parágrafo que, de certa forma, contém todos os requisitos de um parágrafo nota 1000 sobre um tema que
ele é complexo. Discutir sobre política tem o seu grau de complexidade, mas não é um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá analisar aonde nós vamos chegar com a nossa produção argumentativa. Então olha, o que o senhor pensa sobre política? Acompanha aqui comigo. A maioria das pessoas vê a política com desdém, como se todos os ocupantes de cargos públicos e todos os aspirantes a esses cargos fossem, por definição, corruptos e incompetentes. Se isso fosse verdade, seria muito fácil solucionar esse problema. Bastaria mandar todos os governadores ou para a cadeia ou para a escola e substituí-los pelas pessoas que os criticam. Com isso, viveríamos numa sociedade mais perfeita que a utopia de Muros. Na verdade, a política é a arte de administrar contradições, de fazer acordos, de negociar, de ceder, de endurecer, enfim, de governar. Talvez o universo político não mereça a admiração da maioria das pessoas, mas é inegável que a política é necessária para a vida em sociedade, já que ainda não se inventou uma maneira mais eficiente de celebrar a democracia. Você percebe que é um parágrafo, uma estrutura argumentativa que desenvolve o texto considerando as múltiplas perspectivas sobre o assunto. É neste nível de produção textual que nós queremos chegar. E, mais uma vez, observem, nós vamos aprender, a partir de agora, a estruturar todos os parágrafos. Avançando um pouco mais na nossa aula, eu quero conversar com você sobre fuga e tangenciamento do tema. Estes são 2 critérios que são também avaliados e muitas vezes fazem com que os candidatos reprovem no exame de redação, pois dentro de uma grande questão a gente pode destacar vários temas e dentro desses temas também é possível encontrar subtemas. Tudo realmente é uma questão de fazer uma abordagem mais genérica ou mais específica da realidade. A gente vai observar que as propostas de redação dos vestibulares, elas pedem discussões sobre um determinado tema. São 2 os grandes riscos que nós temos. O primeiro, escrever sobre algo muito mais amplo do que o tema que foi proposto, muitas vezes levando o debate para um grau exagerado de generalidade. E um segundo problema que a gente tem é escrever sobre algo muito mais específico que o que foi proposto pela banca, muitas vezes levando a discussão para uma particularidade excessiva. Hoje eu quero que você entenda que ao escrever um texto, ao dissertar sobre um determinado tema, é importante que você leve em consideração que você precisa fazer um recorte temático, é importante que você considere as múltiplas facetas, as múltiplas interpretações sobre o assunto. No entanto, você não pode desconsiderar que existem outras opiniões sobre o mesmo tema. Vamos imaginar que uma dissertação que discuta a violência como uma característica natural do homem, o que é mais amplo, né, do que o tema proposto. É tão ruim, é tão condenável quanto uma que só fale sobre a diminuição de sequestros na região, por exemplo, metropolitana de São Paulo. Em ambas ocorre a fuga parcial do tema, ou seja, o tangenciamento do tema, pois na hora de escrever, esses redatores eles se concentraram apenas em aspectos que, embora ligados ao tema proposto, não deveria ser o centro da questão. E sobre fugir do tema, como o próprio nome já indica, é você escrever sobre um assunto que não foi o solicitado no tema posto em debate. Vamos imaginar que o tema é sobre segurança pública. E você, ao abordar os argumentos, né, sobre segurança pública, você começa a desenvolver todo o teu texto falando sobre o meio ambiente. São temas absolutamente opostos, são temas que eles não possuem ponto de ligação. Nesse sentido, eu quero destacar que fugir do tema ou tangenciar o tema são 2 aspectos que podem comprometer de forma muito significativa a tua nota. E para fechar nossa aula, eu quero retomar aqui
os principais assuntos que nós abordamos na aula de hoje. Nós falamos sobre as 5 competências do Enem. Essas 5 competências é o modo pelo qual os examinadores atribuem as notas, né? Que vai variar aí de 0 a 200 pontos para cada competência. Comentei também com vocês sobre a forma de construção de parágrafos. Os parágrafos eles devem ser estruturados levando em consideração o julgamento crítico. A gente aprendeu que nós não queremos dos nossos parágrafos uma apreciação primária ou uma apreciação estereotipada. O que nós queremos é um julgamento crítico. Vimos também quais são os critérios de correção que a banca, né, utiliza e os procedimentos de correção. E para finalizar, comentamos aqui sobre fuga e tangenciamento do tema. Esses são assuntos que eles são os aspectos gerais sobre o exame de redação no Enem. Então, neste momento, a gente já tem aqui uma base para aprofundarmos o modo pelo qual nós vamos construir os nossos parágrafos argumentativos. Então, não perca as nossas próximas aulas e até mais!